Olá, pessoal. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma coisinha que se chama inequação produto e inequação quociente. O que na verdade é isso? O que é uma inequação? Uma equação é quando a gente tem uma igualdade. Uma inequação é quando a gente vai ter uma desigualdade. Como assim? Quando a gente tem um maior, menor. Eu vou mostrar para vocês nos dois livros do Paiva e do Dante, para a gente entender de onde é que isso surge. E depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha com isso ali, tá? Como é que a gente resolve uma inequação. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês em que contexto que ela surge, né? Em que contexto esse modelo matemático, essa continha matemática, ela vai surgir. Então, assim, ó, no livro do Dante, a gente tem lá na página. Peraí, eu achei que estava na página, não tá. Aqui, ó. Na página 85, a gente tem o estudo do sinal de uma função afim e de inequações do primeiro grau. O que é estudar o sinal? Eu vou pegar o exemplo, desculpem, o exemplo do Dante para mostrar para vocês de onde é que vem essa continha, tá? Então, diz o seguinte aqui na página 85. Um comerciante gastou R$ 300 na compra de um lote de maçãs. Como cada maçã será vendida a R$ 2, ele deseja saber quantas maçãs devem ser vendidas para que haja lucro no fim da venda. Observe que o resultado final, ou seja, a receita menos a despesa, ou seja, o que ele ganhou menos o que ele gastou, é dado em função do número x de maçãs vendidas. E a lei da função é f de x igual a 2x menos 300. Por que eu tenho esse menos 300? Porque ele gastou 300. Então, esse 300 ele é negativo, fixo. E o que ele vai variando? Os R$ 2 que ele ganha por maçã. Então, cada maçã que ele vende, ele ganha R$ 2. Por isso que a lei da função é f de x, 2x menos o 300. Então, é R$ 2 a cada maçã, só que ele tem que tirar R$ 300 que ele gastou. Então, o próprio livro coloca aqui, para resolver a questão do comerciante, devemos determinar os valores tais que tais que f de x é maior que zero. De modo equivalente, resolver uma inequação. Ou seja, o que é uma inequação? O que a gente vê aqui que é uma inequação? É quando ao invés de a gente ter um menor, ao invés de a gente ter o igual, a gente tem um maior, um menor. Então, vamos entender um pouquinho o que é essa ideia aqui da nossa receita, tá? Eu vou deixar aqui, mas eu quero falar aqui, eu vou fazer algumas resoluções. Então, vejamos o seguinte. Essa daqui é a função 2x menos 300. O que a gente quer que ocorra nessa função? Meu computador começa a vir isso aqui. O que a gente quer ver nessa função? Quando que ele vai ter lucro? Ou seja, como que ele vai vender maçã, ele vai ter que vender, 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 até chegar nesses R$ 300, vocês concordam? Que ele gastou. Então, a ideia é a seguinte, a gente sabe que existe um valor, um certo valor X de maçã que ele vai vender, que aquilo ali vai dar um valor, espera lá, eu acho que eu vou ter que, porque está começando, e eu não sei se vocês estão vendo isso aqui no meu computador ou não. Desculpem. Então, o que acontece aqui, galera? Ó, esse 2x menos 300, quanto tem que ser esse valor de x aqui? Ó? Quantas maçãs ele tem que vender para que isso aqui seja maior que zero? Porque ele quer ter lucro, ele quer que isso dê positivo. Como é que eu resolvo uma inequação como essa? Muito simples. Eu vou fazer 2x maior que 300, então significa que o x vai ser maior que 300 dividido pelo 2, ou seja, maior que 150. Então, observe o seguinte, o que o livro nos coloca aqui? Que esse 150 aqui, ele é o zero da função. Por que ele é o zero da função? Porque o 150 é o valor que eu vou ter zero. Ou seja, se eu colocar no lugar do x, o 150, ele vai dar zero. Ou seja, nem lucro, nem positivo, nem prejuízo negativo. Então, ele é o zero da função. Então, o que o livro conclui aqui? Ó? Que se o x é igual a 150, se eu tenho um número de maçãs vendidas igual a 150, eu não tenho lucro nem prejuízo. Agora, que é o momento onde a minha função vale zero.
Agora, se o meu x é maior que 150, a minha função tem valor positivo, maior que zero. Lembra do maior? Passa o tracinho aqui, ó, 7. 7 é um número maior que. Então, é maior que zero. Se o valor ali deu maior que zero, quer dizer que ele ganhou, ele superou o 300. Agora, se o meu x é menor que 150, significa que a minha função deu um valor negativo, ou seja, a função tem um valor menor, ó, 4, ó, menor que zero é negativo. Então, a função teve valor negativo, ou seja, ele está com prejuízo. Ele vendeu um certo número de maçãs menor que 150, que não chegou a dar o valor 300 que ele gastou. Então, pessoal, as inequações, elas servem para esse tipo de análise. Então, eu vou analisar quando eu vou ter lucros ou prejuízos, quando eu quero que isso seja maior que zero, menor que zero, e as inequações produto e consciente, elas vêm em direção disso. Então, mais interessante ainda é esse gráfico aqui na esquerda, ó. Deixa a prof dar um zoom na página aqui, para ficar bem bonito aqui, ó. O que isso aqui representa na realidade, né? A gente sabe que se a gente fosse fazer o gráfico dessa função, o 150 ele estaria passando pelo eixo x. Por que pelo eixo x? Porque o 150 é onde deu zero. Lembra que a gente fez maior que zero lá em cima? Ou seja, a gente viu que valor, a partir de que valor, a partir de 150 para cima, né? O 150 não vale, porque lembra que não tem o igual? Ele vai ser positivo. Mas por que a gente sabe isso também pelo gráfico? O que o gráfico tem a ver com isso? Quando a gente acha o valor que a função dá zero, a gente acha a raiz da função, ou seja, o ponto onde ele passa pelo eixo x. Como eu sei que a minha função tem taxa de variação positiva, estão vendo o 2 aqui, ela é positiva, a nossa reta ela vai fazer assim, né? Ela vai subir. Ou seja, para a direita aqui, ó, a gente tem uma função positiva, e para a esquerda do 150, qualquer valor menor que 150, a gente tem um valor negativo. Por quê? Porque o gráfico ficou para baixo do eixo x, tá? Então, essa análise aqui, o gráfico, ele me mostra o quê? Olha, se o comerciante vender 150 maçãs, é zero. Ele não tem nem lucro nem prejuízo. Se ele vender mais que 150, ele está positivo, ou seja, ele vai ter lucro, está para cima do eixo x. Se ele vende menos que 150, ele tem prejuízo, ele está abaixo do eixo X. No livro do Paiva, a gente também tem isso. Deixa a prof dar zoom aqui para a gente ver bonito também. Olha só no livro do Paiva, galera. Variação de um sinal da função afim. Também aqui, ó, ele está mostrando para nós, por exemplo, né? Essa função aqui, ó, 2x menos 6. Essa função tem como raiz o 3, estão vendo? Isso significa o que para mim, se a gente fosse analisar o sinal dessa função? Significa que para a direita do 3, a gente tem um valor positivo dessa função, ó, ela é positiva, e para a esquerda aqui, ó, ela é negativa. Por que eu sei isso? Porque ele ficou para cima do eixo x e o outro parte para baixo do eixo x. Ou seja, para a direita do 3, a gente tem valores positivos para essa função, para a esquerda do 3, a gente tem valores negativos. Agora, ó, essa letra B aqui, que é essa função 3x mais 6. Para a direita do 2, a gente tem valores negativos, né, pessoal? Por quê? Olha ali, ela ficou para baixo. E para a esquerda é que eu vou ter valores positivos, porque a função ficou para cima. Por que isso acontece? Porque a nossa função aqui, ela está caindo, ela está decrescendo. Então, por ela decrescer, a gente tem caindo mais negativo para a direita do 2. Ok. Deixa eu ver só se está tudo ok aqui. Sim. Então, essa análise do sinal da função afim, ela é feita em qualquer situação, quando a gente tem uma situação problema, que é o caso da maçã de lucro de prejuízo. Aqui a gente não tem. Então, percebam aqui, ó, que a próprio livro do Paiva também faz o quê? Essa análise. A raiz da função é 3, muito bem. A função é crescente. Para qualquer x real com x maior que 3, então, ó, maior que 3, a função é maior que zero, ou seja, ela é positiva. E para qualquer valor real com x menor que 3, ou seja, para a esquerda do 3 aqui, a função é menor que zero, ela é negativa. Isso aqui tudo é uma linguagem de funções, né? Vamos adiante. Muito bem. Essa análise de sinal, ela é simples, né? Por quê? Porque a nossa função afim, ela tem apenas uma raiz.
Então, passou daquela raiz para cima é positivo, passou daquela raiz para baixo é negativo. Então, é o que a gente percebe aqui, ó, né? O 3 para a direita foi para cima, então é positivo, para a esquerda dele para baixo, negativo. O 2, como está decrescendo essa segunda função, ela vai ficar negativa para cá e positiva para a esquerda. Ó, então a função crescente, ela vai ser positiva para a direita e a função decrescente, ela vai ser negativa para a direita, né? Depois da raiz da função. Então, esse tipo de análise, ele nos ajuda a ver imensas situações, diversas situações que a gente tem que ver o sinal da função, né? A partir de que momento a temperatura vai ficar positiva, a partir de que momento a temperatura vai ser negativa, né? Por exemplo, a gente viu agora, quem viu as correções dos exercícios, nos exercícios do Paiva que a gente corrigiu, era um exercício lá da página 172, tinha até no questionário de funções a questão de temperatura, né? Então, se eu estou falando de uma situação, por exemplo, né? Vou até fazer um gráfico aqui. Uma situação onde eu tenho aqui uma barra de gelo, ela começa aqui com 10 graus negativo e ela vai subindo, né? Aí eu pergunto assim, a partir de que momento essa temperatura ficou positiva? Ora, eu sei que, se aqui a gente tem tempo, né? A partir de que momento essa temperatura ficou positiva? Então, a gente sabe que teve um tempo, que foi a raiz dessa função, que ela ficou com a temperatura positiva, ou seja, acima do eixo x, ali, acima de zero. E para a esquerda, a gente tem a temperatura negativa. Então, tem vários exemplos que a gente tem esse tipo de análise. Então, basicamente é o quê? Eu vou achar a raiz, e na raiz eu consigo analisar se ela é positiva ou negativa. Isso é uma inequação, tá? Agora, aqui no livro do Paiva tem vários exemplos bonitinhos aqui mostrando para vocês, ó, ele achou aqui, por exemplo, nessa número 1, ele achou aqui, ó, que a raiz aqui é 4/3, então para a direita de 4/3 é positivo. Por que que é positivo? Porque a função é crescente, e negativo porque ela é decrescente para a esquerda. Já essa função aqui embaixo, ela está caindo. Deixa eu descer aqui. Então, como ela está decrescendo, para a direita do 4 é negativo e para a esquerda do 4 é positivo. Agora, o que, que é uma inequação produto? Que é o tema da nossa aula, tá? A inequação produto é quando nós temos um produto de certas funções afins, tá? Ou um produto de duas inequações ali. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, vou dar uma ideia e depois eu vou explicar basicamente o que, que a gente vai trabalhar, tá? Por exemplo, a gente tem aqui nesse gráfico aqui na direita, deixa eu puxar para cá. A gente tem um gráfico aqui, ó, que está mostrando a função f e a função g. Bem, essa função f e essa função g, percebemos que a função g está caindo e a função f está crescendo. Então, galera, se a gente for analisar os sinais, deixa eu pegar o laranja aqui, a gente percebe que a função g para a direita é negativa aqui, para a esquerda ela é positiva, certo? Tá aqui o laranja, ó. Por quê? Porque a partir do 3 ela cai lá para frente e a esquerda do 3 ela sobe. Agora, a nossa outra função ali, eu vou fazer de azul, tá? Para diferenciar. A função f, a partir do 5 para a direita, ela é positiva, vocês concordam? E para a esquerda, ela é negativa. Agora eu pergunto para vocês, será que se eu tivesse que fazer o produto dessas duas funções, a função f vezes a função g, quando é que esse produto daria positivo ou quando é que esse produto daria negativo? A gente resolveria isso. Olhando aqui, e eu já vou explicar melhor, mas a ideia é a seguinte. Percebam que, por exemplo, se eu traçar uma separação aqui, ó. Para a esquerda do 3, vocês percebem que a função f é negativa e a g é positiva? Se a gente estiver multiplicando as duas, negativo vezes positivo dá negativo. Então, para a esquerda do 3, o produto das duas é negativo. Então, é esse tipo de análise que a gente vai fazer. Então, eu vou pegar esse primeiro exemplo aqui do Paiva. Olha só comigo aqui. Paiva pergunta o seguinte. Ele pergunta assim:
Deixa eu até fazer no Paint com vocês, que eu acho que vai ser melhor. Que vai ser melhor da gente visualizar. Aqui, deixa ela ali. Vamos apagar aqui essa parte para cá. Isto. Olha só, pessoal. Isso aqui que tem aqui, que o prof pegou do livro do Paiva, é uma inequação produto. Por que que é uma inequação produto? Porque eu tenho isso aqui vezes isso aqui, né? Quando a gente não tem sinal, é porque a gente tem uma multiplicação. Então, percebam o seguinte. Eu quero que isso aqui vezes isso aqui dê maior que zero, né? Ó, é o setezinho, estão vendo que é maior que zero? Então, eu quero que esse produto dê um valor positivo. Como é que eu vou determinar quando é que aquilo ali vai dar positivo? Eu não preciso, na verdade, quando eu resolvo inequações, percebam que eu não preciso dizer, ah, o resultado é esse, ou o resultado é aquele, ou o resultado é aquele outro. Não. Porque eu quero que dê positivo ou negativo. Eu quero que seja maior que zero ou menor que zero, né? Porque ser maior que zero é ser positivo, menor que zero é ser negativo. Então, quando eu for trabalhar uma inequação, quando eu vou resolver uma inequação, eu não preciso dar uma resposta x tem que ser tanto. Não, eu vou fazer uma análise para mostrar onde ele é positivo e onde ele é negativo. E aí a gente vai utilizar aquela ideia do sinal da função afim. Que ideia do sinal da função afim? Eu vou tratar isso aqui, ó, como uma função afim para analisar aonde ele é positivo e negativo. E da mesma forma eu vou fazer aqui, ó, eu vou analisar aonde ele vai ser positivo e negativo. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Eu vou achar a raiz de cada uma delas. Então, eu vou igualar a zero essa daqui e vou igualar a zero essa aqui. Quando eu igualo as duas a zero, galera, eu vou achar a raiz de cada uma delas. A raiz de cada uma dessas funções, né? Então, aqui vai ficar quanto? 2x igual a 10. Então, a gente tem que x é 5, né, pessoal? E aqui a gente tem x negativo igual a 3 negativo. Ó, vou multiplicar por 1 negativo, a gente tem que o x é 3. Então, olha só. Se eu fizer a reta desse primeiro aqui, imaginem que é o eixo x, tá, pessoal? Se eu fizer a reta do primeiro, a raiz do primeiro, ela está exatamente no 5. Então, eu vou marcar aqui um pontinho, mas eu vou marcar a bolinha aberta. Por que que eu vou marcar a bolinha aberta? Porque é maior, não tem o igual. Tá? Então, sempre que a inequação for maior, já bota a bolinha aberta aqui. Se a minha inequação for maior ou igual, menor, igual, você já coloca a bolinha fechada, tá? Então, vamos marcar aqui o 5. E aí, o que que a gente observa? O sinal aqui, ó, vai ser positivo ou negativo para a direita? Vai ser positivo ou negativo para a esquerda do 5? Pensa comigo, galera. A taxa de variação aqui é positiva. Se é positiva, a função está crescendo. E se ela está crescendo, ela cresce. Quanto mais positivo ainda. E para a esquerda, ela vai decrescer. Vocês concordam que o gráfico está assim, né? Ó. Ok? Porque ela é uma função crescente. Agora, vamos fazer a mesma análise para a segunda. Eu vou botar a segunda reta aqui embaixo. Por que que eu vou botar embaixo uma da outra? Porque eu preciso analisar as duas ao mesmo tempo. Tá? Então, dica, faz as duas uma embaixo da outra, a retinha bem alinhada, e vamos marcar outra raiz, que é o 3. Então, vou marcar o 3 aqui. Vou botar a bolinha do 3 aberta. E aí, galera? Essa segunda aqui, a taxa de variação é negativa. Se ela é negativa, ela está caindo. Se ela está caindo para a direita do 3 é negativo e para a esquerda do 3 é positivo, né? Porque ela está fazendo isso aqui, né? Então, se ela está caindo, para a direita vai cair, para a esquerda vai subir. Muito bem. E aí? Em que local será que isso dali dá positivo e dá negativo? A gente já tinha visto que para a esquerda do 3, ele dá negativo, né? Então, você vai fazer o seguinte, como é que a gente analisa isso daqui? A gente passa uma terceira reta. E aí, deixa eu pegar aqui o preto. É como se a gente separasse aqui, ó, pelas raízes. Então, a gente tem o 3. Ai, que feio.
que é o 3 e o 5. É ruim porque... Pronto. O 3 e o 5. E agora a gente vai fazer a análise do sinal. Pessoas. Para a esquerda do 3 aqui, ó, para esse lado esquerdo aqui, vocês percebem que a primeira é negativo, o sinal, e da segunda função é positiva? Então, se eu multiplico negativo com positivo, o resultado dá negativo. Por que eu estou fazendo vezes? Porque é um produto aqui, ó, né? Se eu não tenho nenhum sinal lá em cima. O meio aqui, negativo vezes negativo dá positivo. E aqui, negativo com positivo dá negativo. Então, o que a gente observa? Que valores menores que 3, se eu colocar no lugar do x aqui e do x aqui, valor menor que 3, quando eu multiplicar esses valores aqui na minha equação, ele vai dar negativo. Se eu colocar valores entre o 3 e o 5, vai dar positivo. E se eu colocar valores maiores que 5, vai dar negativo. Ah, Paulinha, e se eu botar o 3 e o 5? Vai dar zero. A gente acabou de calcular aqui em cima que quando x é 3, isso aqui vai zerar, tá? Então, qual é a minha resposta? Ora, eu não queria valores maiores que zero? Se eu queria valores maiores que zero, onde é que deu valores maiores que zero? Aqui, né? Não foi entre o 3 e o 5? Então, a solução dessa minha equação é aberto no 3 até o 5 também aberto. Aberto, por quê? Porque lá é maior e menor, não tem o igual. Ou você pode dar aquela solução clássica, né, algébrica, ao invés de ser o intervalo, x pertence aos reais, tal que 3 é menor que x, que é menor que 5. Aí tem que fechar aqui a chavezinha. Vamos ver outro exemplo? Vamos lá com a prof no livro. Deixa eu vir aqui no do Paiva. Ó, o Paiva faz toda essa análise fazendo as retinhas, enfim. Não, do Paiva, aqui, ó, eu vou fazer já essa daqui com vocês, que é o exemplo do Paiva. O Paiva fez com 3, ó. Mas deixa eu voltar lá para o Dante, para a gente fazer uma do Dante aqui. Um exemplo do Dante. Deixa a prof sair um pouquinho para baixo aqui. Inequações produto. Vamos pegar esse exemplo aqui do Dante. Olha só essa daqui, ó. A prof vai dar um print de novo. Vamos lá para o Paint. Vou deixar ela ali no cantinho. Vamos apagar. Que a gente não precisa. Olha só essa daqui do Dante. Quando é que essa inequação x menos 2 vezes 1 menos 2x vai dar... O que é esse aqui? Se eu passar o tracinho aqui, vai dar... Oi. Vai dar... Ó, se eu passar o tracinho aqui, menor, vai dar um 4, né? Então, menor que zero. O que eu quero que aconteça aqui? Que isso aqui dê negativo. Então, como é que eu vou fazer essa análise? Como é que eu vou resolver essa inequação? Quando é que x menos 2 vezes 1 menos 2x vai dar menor que zero? Bora lá comigo aqui, ó. Primeira coisa, você vai igualar cada uma delas a zero para achar a raiz e ver quando é que o sinal troca, do positivo para o negativo. Então, vamos lá. Primeiro, x menos 2 igual a zero. Então, o meu x vai zerar aqui, ó, quando ele for 2. Então, se o x for 2, isso aqui vai dar zero. E a outra, 1 menos 2x igual a zero. Então, a gente tem 1 igual a 2x. O x vai dar 1 meio, né? Então, uma vai zerar quando x for 2 e a outra vai zerar quando x for 1 meio. Vamos lá. Faz a reta para a primeira. Vamos ver. A primeira, o zero da função está no 2. Pessoal, observem que agora é menor ou igual. Então, a bolinha aqui na reta, ela vai ser fechada, pintadinha, né? Ó, o 2. Para a direita do 2, que sinal será que vai ter? Positivo ou negativo? Basta a gente pensar se a função cresce ou decresce. O sinal do x aqui na função não é positivo, ó.
é maior que zero, ele é positivo, então para a direita do 2, ela é positiva, ela vai crescer para a direita, ela vai fazer isso aqui, ela vai crescer cada vez mais alto. E para a esquerda, negativo. A outra agora. A outra é 1/2. 1/2 está um pouco mais à esquerda do 2, então vou marcar aqui. 1/2. Paulinha, posso colocar 0,5? Pode, é a mesma coisa. Sinal agora, para a direita do 1/2. Vamos lá. A taxa de variação, o sinal na frente do valor que está no x é qual? É negativo nesse caso aqui, né, pessoal? Aqui em cima, ó. Então, significa que para a direita é negativo e para a esquerda é positivo. Então, quanto é que vai ser esse resultado? Como é que a gente faz? Marca aqui, ó, 1/2. Marca todo mundo agora aqui embaixo. Divide aqui, nós vamos ter o 2, pintadinho, bolinha fechada. E agora a gente vai fazer a análise do sinal. Negativo vezes positivo dá negativo. Negativo vezes negativo, aqui vai ficar positivo. E positivo vezes negativo, negativo, ó. E aí, pessoal, o que eu queria? Qual é a resposta que ele queria? Ele queria que desse menor. Estão vendo aqui, ó? Por isso que no início eu já coloco lá que sinalzinho que ele quer que aconteça. Como ele queria menor que zero é negativo. Onde é que deu negativo? Deu para valores menores que 1/2 e deu para valores maiores que 2. Então, como é que a gente pode dar essa resposta aqui na forma de intervalo? Então, a gente vai poder colocar a solução como vinda lá do infinito negativo até 1/2, fechado no 1/2, certo? Bolinha está fechada porque é menor ou igual. União, o intervalo do 2 até o infinito positivo, ó. Ou, você escolhe, tá? Ou uma ou outra, não vai botar as duas soluções. Ou aquela solução algébrica, né? X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 1/2, né? Valores menores que 1/2. Ou o x é maior que 2. Ó, resolvemos a inequação. Então, basicamente, como é que a gente resolve uma inequação produto? A gente vai pegar cada uma das expressõezinhas, igualar elas a zero, fazer uma reta para cada uma, marcar essas raízes ali, verificar o sinal vendo se a função cresce ou decresce e ver a multiplicação lá no final. Vamos fazer aquela do Paiva agora com 3? Vamos ver lá aquela com 3. Voltar ali no Paiva. Olha só essa daqui. Essa aqui é grandona, né? Então, print para a gente apagar tudo lá no Paint. Vamos lá, aqui. Deixar ela ali bonitinha. Pronto. Essa daqui a gente olha assim, meu, vai ser difícil. Tem 3, prof. O máximo que vai acontecer é você ter que fazer mais de uma reta. Então, a gente vai fazer igualzinho como a gente fez antes. A gente vai igualar cada pedacinho a zero, achar as raízes de cada uma e analisar o sinal. Então, vamos lá comigo. Primeira, 6x menos 12 igual a zero. Então, 6x vai ser 12, né? X vai dar 2. Então, esse aqui é o primeiro. Já vou botar aqui, ó. 2. Então, vou marcar aqui o 2. Bolinha é aberta ou fechada? Fechada. Por que ela é fechada? Porque é menor ou igual. Ela é fechada. Bolinha fechada, o 2. Já vamos analisar o sinal? Já vamos fazer aqui a reta com o cálculo? Olha só, qual é o sinal que vai dar para a direita do 2? Será que vai ser positivo ou negativo? Qual é o sinalzinho aqui na frente do x? Ele é positivo. Então, se ele é positivo, a função cresce. Ó. Então, se ela cresce, significa que é positivo para a direita. Vamos fazer, faz bastante sinalzinho, porque quanto maior ali, mais comprido que você vai, melhor de analisar. E para a esquerda, ao contrário. Próximo, agora 5 menos x. Vamos aqui embaixo. 5 menos o x igual a zero. Então, x negativo é igual a 5 negativo. Multiplicando aqui por 1 negativo, a gente tem que o x é 5, né, pessoas?
Então, vamos lá. Próxima reta. Faz uma reta aqui, marca o 5. 5 positivo. Aqui. Para a direita do 5, será que é positivo ou negativo? Olha o sinal que está na frente do X aqui, galera. Ih, o sinal é negativo. Então, se ele é negativo, a função está fazendo isso aqui, né? Está caindo. Então, para a direita aqui, ela é negativa. E para cá, ela é positiva. Fechou. Terceira e última ali agora, ó. Estão vendo? Agora eu vou ter que fazer mais uma reta. É a única diferença. 2x menos o 14 é igual a zero. Então, 2x é igual a 14. X é 14 dividido por 2, então vai dar 7. Vamos marcar a terceira reta e nós vamos marcar o 7, ó. Um pouquinho mais à direita do 5, né? Então, percebam que a prof colocou uma reta embaixo da outra. O 2 está mais à esquerda, o 5 centralizado e o 7 mais para a direita. Positivo para cá, por quê? Porque a taxa de variação aqui, ó, o sinalzinho na frente do x é positivo, então, e negativo para a esquerda. E agora a gente vai ter que fazer a reta de analisar todo mundo junto. Como é que a gente faz isso? Passa aqui, a gente vai ter o 2, passa a retinha aqui dividindo, a gente vai ter o 5. Pessoal, façam com uma reguinha, né? Quem vai fazer no caderno, bonito. Eu vou cobrar uma tarefinha disso aqui, que vai valer nota, não vai ser questionário, tá? Vamos analisar o sinal. Primeiro aqui, primeiro pedaço, para a esquerda do 2. Negativo vezes positivo dá negativo. Vezes negativo fica positivo, né, pessoas? Aqui, positivo vezes positivo dá positivo, vezes negativo dá negativo. Aqui, positivo vezes negativo, negativo vezes negativo, negativo. Positivo vezes negativo dá negativo, vezes positivo. Opa, positivo. Não, negativo. Aqui é positivo, Paula. Ai, essa professora confunde esses alunos. Aqui, ó, por que que nesse espaço aqui, negativo com negativo é positivo? Vezes positivo, positivo, né? E aí, que sinal? Onde é que está a minha resposta? Olha lá, ó. Ele não queria valores, deu quanto? Menores que zero, né, ó? Onde é que deu o negativo aqui pra gente? Deu nesse pedaço aqui, negativo, e nesse pedaço aqui deu negativo. Então, como é que eu vou dar a resposta? Vamos lá. Vou pegar minha caneta aqui. Solução. Que intervalo? Primeiro intervalo, fechado do 2 até o 5. Fechado. União do 7 fechado até o infinito positivo. Beleza, povo? Opa, o infinito é aberto. Ó, se eu quiser dar a solução naquela forma algébrica, ela vai ficar assim, ó, x pertence aos reais, tal que 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5, ou x é maior ou igual a 7. Ó. Percebam que quando vale o igual a zero, vale o valor das raízes, elas entram, porque ele pode ser igual a zero. Então, o 2, por exemplo, é um valor aqui que zera, o 5 é um valor que zera, então ele entra na nossa solução. Então, pessoal, essas questões aqui de inequação, basicamente, é esse o passo a passo. É você igualar cada uma a zero, achar as raízes e analisar os sinais. Eu vou deixar de tarefa como inequação produto, eu vou deixar essa questão 24, os 3 primeiros itens aqui para vocês, tá? E a questão 24, item D e E, é a inequação quociente, que eu vou mostrar agora num outro vídeo. Essas inequações, elas não são difíceis, tá, pessoal? Basicamente, esse tipo de análise. Isso que eu falei agora no vídeo, eu vou deixar registradinho lá no SIGA, para que você possa voltar e ver quais são, tá? Então, do Paiva, a gente vai fazer a questão 24 na página 171, item A, B e C. E do Dante, deixa eu diminuir o zoom, o Dante também tem as inequaçõezinhas aqui, ó, também tem a inequação quociente para nós, mas do Dante,
A gente vai fazer, cadê? Aqui, ó, a questão 34 na página 89, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Se quiserem mais exemplos, me peçam, a prof passa um pouquinho mais de exemplos para vocês, mas basicamente é isso. Iguala cada uma a zero, bota o pontinho lá na reta, vê para que lado ela é positiva e negativa e faz a regrinha do sinal da multiplicação. Tá certo? Um abraço, pessoal. Até mais!